Na verdade, eu não vou comandar espetáculo nenhum, né? O espetáculo, quem quer fazer é vocês. O que nós pretendemos, na verdade, é discutir com vocês um assunto que é... Aliás, eu nunca vi se falar no Centro Espírita sobre o diabo. Nunca ouvi. Mas é um assunto extremamente interessante para se discutir, porque essa figura colocada desde que a gente era pequenininho, quando a gente frequentou o catecismo lá na Igreja Católica, e quando a gente ouvia os nossos irmãos evangélicos falando sobre a religião, uma figura que estava sempre presente era o diabo, né? E a gente era ameaçado constantemente, olha, cuidado, fazer isso, fazer aquilo, porque você vai para o inferno. E lá você vai ver que vai ser bom, porque lá tem um diabinho que fica com um tridente te cutucando, né? E cutuca o dia inteiro, dia e noite. E a gente, então, ficava com aquele medo danado de ir para o inferno e falava assim, puxa, não posso errar. Mas como ninguém estava vendo, a gente falava assim, acho que não vão saber dessa coisa que a gente fazia, e ia levando a vida daquele jeito mesmo. Porque a ideia do diabo, na verdade, não tem embasamento nenhum, nem na Bíblia, nem em lugar nenhum. O nosso livro chamado Sagrado, a Bíblia, que na verdade é um livro humano, é escrito livro por homens, e escrito ao longo de muitos séculos, e na verdade foi escrito a partir de 1200 antes de Jesus, que ele começou a ser escrito, passado para o papel. Papel nada, não existia papel naquele tempo. O que existia eram umas folhas chamadas de papiro. O que era o papiro? O papiro era uma palmeira no Egito, em que eles tiravam faixas, tiravam aquelas fibras, montavam entrelaçadas aquelas fibras, e aquilo depois de algum tempo era colocado ao sol para secar e formava uma folha rústica. Mas você veja que trabalhão, colher a folha daquela palmeira, depois cortar aquelas tiras, juntar, entrelaçar, colocar para secar e tal, ficava um custo muito grande, o chamado papiro. Até que um dia, um cidadão lá revoltou-se contra os exportadores de papiro, e o pessoal resolveu não exportar mais para aquele país o papiro. Então eles falaram assim, precisamos dar um jeito nisso. Aí o jeito que encontraram foi usar a pele da cabra, do carneiro, para se fazer. Então o papiro virou pergaminho, porque Pérgamo era a cidade aonde se fazia esse preparado com a pele do carneiro. Então ficou pergaminho, que era muito mais durável, mas também muito mais caro do que... Vocês viram que dificuldade que era para fazer um livro? Custava caro para Chuchu fazer um livro. E não era só fazer o livro, fazer o papel, fazer aquilo onde ia receber a impressão. Era também o trabalho de gravar ali, pintar, porque era uma coisa artística, pintado por escribas, por pessoas especializadas, que eram artistas, na verdade. Eram artistas, eram desenhistas, muitos dos quais analfabetos, muitos dos quais não sabiam ler nem escrever, mas eram excelentes artistas e copiavam nos detalhes. Aí você sabe, né? Quando você pinta alguma coisa, você puxa um rabinho para cá, um rabinho para lá, você muda totalmente o sentido, às vezes, de uma frase, né? Completamente. Às vezes, uma vírgula que a gente altere, a gente muda o sentido da frase. Vocês vejam quando Jesus estava entre Dimas e Gestas, no Gólgota. Então, o Dimas era o bom ladrão. E ele falou para o Dimas o seguinte, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Dimas, te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Se você puser a vírgula no hoje, significa uma coisa. Mas se você mudar a vírgula, Jesus podia estar dizendo duas coisas para ele. Te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Não, estou te dizendo hoje que você vai estar comigo no paraíso.
Não sei quando, mas vai estar. Então, muda completamente o sentido da frase por causa de uma vírgula que se coloca numa frase. Então, vocês vejam que a Bíblia realmente, ela carece, padece muito dessa dificuldade de veracidade, de autenticidade. Quando ela chegou até nós, ela já veio eivada de uma série de falhas, uma série de erros. Mas esse foi uma das coisas que levou também a se ter a ideia a respeito do diabo, do demônio, como nós vamos ver. Qual é o nome que se deu, então? Por que Lúcifer? Lúcifer, porque ele era o anjo mais importante de todo o céu. Lúcifer era o anjo mais importante de todo o céu. E era aquele que estava assim bem próximo de Deus. Era uma das criaturas mais apetrechadas, mais cultas, vamos dizer assim, com melhores qualidades que existia no céu. Tanto assim que ele era encarregado, quando chegava uma alma no céu, mas vamos imaginando, né? Lá ao tribunal, então chegou uma alma no céu para ser julgado, se fazia ali um tipo de um júri, para dizer o que nós íamos fazer com aquela alma. Íamos mandar para o inferno, mandar para o céu, estavam umas dúvidas. E o nosso amigo Lúcifer era exatamente o cara encarregado de fazer acusação, de dizer que não, que esse cara tem que ir para o inferno, porque isso, porque aquilo. Ou seja, se nós fôssemos traduzir hoje, para os dias de hoje, o Lúcifer era o promotor. Se tiver algum promotor ou promotora, me perdoe, hein? Não tenho culpa. Não é? Mas o problema é o seguinte, ele era que fazia o trabalho da promotoria, de acusação, não é? Para mandar aquela alma para um lado ou para o outro, para o inferno ou para o céu, conforme fosse mais adequado. Aí a história vai complicando bastante, porque aí chegava uma conclusão, né? Mas se o inferno, o cara não foi tão ruim assim, né? Se nós observarmos as pessoas, todos nós temos defeitos e qualidades. Então, ninguém, às vezes, é tão ruim. Na maioria de nós, se fizesse uma média aqui, eu acho que todos nós não estávamos merecendo, quase todos nós, pelo menos, não estávamos merecendo nem ir para o céu, porque não somos tão perfeitos assim, cometemos muitos erros, muitas falhas na nossa vida, né? Então, não merecíamos ir para o céu. Para também mandar a gente para o inferno, só porque a gente fez umas besteirinhas na vida, né? Não é verdade? A gente fez algumas bobagens, é verdade, mas não foram tão sérias assim. Então, aí surgiu a ideia de se criar um lugar para que o indivíduo fizesse um estágio lá, que é o purgatório. O purgatório foi um estágio criado por lei, né? Por lei. No Vaticano, num dos seus concílios, criou o purgatório. Para que aqueles espíritos que não eram não tão bons nem tão ruins, pudesse fazer um estágio no purgatório, onde eles iam, era o purgatório, eles iam purgar as suas faltas, pagar pelas suas faltas ali. Mas o grande problema é o seguinte, ninguém sai do purgatório pelo seu próprio esforço. É preciso que haja intercessão de alguém. Intercessão de quem? De alguém que vá orar por ele, pedir por ele, precisa ter um prestígio muito grande com algum santo para que ele, puxa, eu sempre fui seu devoto, quebra meu galho aí, que é isso, tal, né? E aí, então, vai lá, vai fazer a intercessão para que o indivíduo saia do purgatório e possa ir para o céu para ser feliz o resto da eternidade. Porque se ele for para o inferno, está bom, tá perdido. Não sai mais de lá, é eterno também. Então, vocês vejam que essa ideia de colocar o Lúcifer nesse papel de promotor é bastante interessante. Mas por que se dava esse papel para ele? Porque ele era o mais capaz, o mais sagaz de todos. Tanto assim que a palavra Lúcifer é uma palavra de origem latina e significa aquele que conduz a luz. Agora, veja se dá o nome para o diabo de aquele que conduz a luz. Não bate, né? Não conjumina muito bem isso aí. É uma coisa que a gente chamar um criminoso de santo, né? Não dá certo. Porque ele era aquele que conduz a luz. Mas depois, dizem que ele ficou com inveja de Deus, tal, e tendo inveja de Deus, queria ser maior do que Deus,
e aí ele foi colocado para fora do céu. Expulsaram ele do céu e ele foi então mandado, sabe para onde? Para a terra. Veja que maldade que fizeram com a gente. Mas tinha inferno, mas já tinham criado o inferno. E em vez de mandar ele para o inferno e ele ficasse no inferno, mandaram para a terra, para ele fazer o que? Atazanar a gente. Veio aqui para cutucar a gente, ficar perturbando a vida da gente. É o que ele faz o tempo todo. E faz isso desde que começou o mundo. Quando tinha só Adão e Eva no paraíso, que Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher. Deu Adão e Eva, né? Então, até tem historinha lá, como está contado na Bíblia, mas tem alguns malandros por aí que não foi bem daquele jeito. A história foi um pouquinho diferente. Como é que aconteceu aquilo lá? Bom, Deus criou um lugar que era o Éden, que era uma maravilha, então ali tudo era fácil. Havia água fresca, frutos, comida em abundância, e tudo era bonito, não tinha só se fazer calor, fazer frio. Era sempre aquela temperatura na base dos 23 graus, controlado no controle remoto para não mudar, não é? Porque era o paraíso, era uma maravilha. Então, lá estava o Adão, que Deus havia. Como é que Deus fez o Adão? Ele fez um boneco de barro, soprou nas suas narinas e deu-lhe vida. Ele ficou uma criatura vivente, né? Até aí tudo bem, ele fez do jeito que ele quis, tal, e saiu o homem, ele assoprou na sua narina e deu vida para ele. Aí passaram uns dias, então, falou assim, você só vai fazer um servicinho aqui para mim. Você vai dar nome para toda essa bicharada que está aí, porque eu não dei nome para eles. Eu criei, mas não dei nome. Então o trabalho de Adão era ir passeando, encontrava com um bichinho lá, esse aí tem cara de tal bicho, então vai ser tal bicho. Esse aí vai ser tal bicho. Então ficava dando nome para os animais lá no paraíso. E foi um trabalhão danado para ele, mas ele fazia aquilo, era uma diversão para ele, fazer aquilo lá. Mas aí ele observou o seguinte, que havia macho e fêmea. Os bichos, Deus havia criado macho e fêmea. Aí ele começou a falar assim, pô, só eu de homem, né? Só eu de homem. E Deus percebeu que ele não estava assim muito satisfeito. Então nós precisamos criar uma companheira para o Adão. Porque ele está sozinho, coitado. Não tem nem com quem conversar. Dá o nome para o bicho, mas não pode falar para ninguém que aquele bicho chamava tal coisa, né? Então, ele resolveu fazer a mulher. O que ele fez? Ele adormeceu Adão, pegou uma costela de Adão e fez a mulher da costela do Adão. Mas quando ele fez a mulher, ele acabou a mulher e tal, olhou e falou assim, ficou bom não. Ficou bom não. Bom, deixou aquela de lado, pegou outra costela do Adão, fez outra mulher, também não gostou. Falou assim, não tá legal. Vou fazer outra. Pegou uma terceira costela, também não deu certo. Aí ele pegou a quarta e fez, falou, agora fica desse jeito mesmo. Não vou fazer mais, agora do jeito que saiu, saiu, né? Mas se vocês observarem bem, a história é verdadeira. Se vocês olharem aqui, olha, nós temos duas costelas do lado de cá e duas do lado de cá que estão incompletas, tá? Só é um pedacinho. Isso é verdade, são as costelas que ele usou para fazer a mulher. Então, as quatro que ele usou, está marcado aqui em todos nós, que ele usou esse pedaço para fazer, mas não deu muito certo, pelo jeito. Então, ele fez a mulher. E era uma maravilha, né? Que tranquilidade. Não tinha cozinha para arrumar, não tinha roupa para passar, não tinha que fazer nada. Ficava comendo uma coisinha aqui, comendo uma coisinha lá, passeando para lá e para cá, de braço dado com o Adão, né? Encontrava um bicho que eles não tinham nome, dava nome para o bicho. Então, o trabalho deles era esse, era uma maravilha. Mas aí, o diacho do Lucifer falou assim, esse pessoal está muito feliz, nós vamos aprontar com eles. Então, o que o Lucifer fez? Manhoso como ele é, matreiro como ele era, ele tomou a forma de uma serpente. E ficou lá dependurado numa árvore, esperando pegar a Eva, porque fazer a Eva vai ser mais fácil de eu enganar, né? Porque o Adão é meio espertinho. Então, quando a Eva estava lá distraída, ele falou assim, amiga,
vem cá. O que foi? Tal. Porque também a gente conversava com os bichos falavam tudo direitinho, não tinha problema nenhum. Então a serpente falou para ela assim, por que você não come dessa fruta, dessa árvore aí? Hein? Deve ser saborosa, olha como é bonita e tal. Ela, não, essa eu não posso comer, não, porque o Senhor falou para não comer dessa fruta. É proibido. Mas isso é bobagem, come sim. Você vai ver que você come dessa fruta, você vai ficar sábia, vai entender de tudo, tal, uma coisa e outra. Ela fala, mas entender para quê? Não precisa entender nada, só sei o nome dos bichos, e o Adão eu já conheço, então não precisa saber nada, né? Não estou interessada não, né? E o coitado do Lucifer ficou sem saber o que fazer, porque tentou todos os argumentos possíveis e a Eva não aceitava comer o fruto. Aí então ele deu um tempo para ela tal. Quando ela estava achando que já tinha superado aquilo, ele falou, Eva, vem cá um pouquinho, vou te contar um negócio, mas não conta para ninguém, hein? É só para você que eu vou contar. Então, a melhor maneira de desparramar um boato é pedir para a pessoa não contar para ninguém, né? Aí, logo está todo mundo sabendo. Então, ele chegou para ela e falou assim, vou te contar agora uma coisa, um segredo. Você sabe por que é que Deus não quer que você coma dessa fruta? Não sei. É que emagrece. Não tem mulher que resista a esse argumento. Não tem mulher que resista a esse argumento. Então, quando ele falou assim, quando emagrece, a mulher falou assim, não diga. E a Eva já estava com os pneuzinhos aqui do lado, né? Porque não fazia nada, só comia. Então, estava com os pneuzinhos, ela comeu da fruta. E o que aconteceu, então? Depois que ela comeu, ela falou, e agora? Chegou o Adão, achou ela com aquela cara meio deslavada, assim, né? Meio esquisita, tá? O que aconteceu, Eva, né? E a Eva falou assim, não, sabe o que aconteceu? A serpente me enganou e eu comi da fruta. Ele, não, foi com aquela conversa. Ela falou assim, mas agora você precisa comer também. Coitado do Adão, para não desagradar a Eva, comeu também da fruta. Deus estava passeando pelo jardim também. Vocês vejam que ideia de que se faz, que a Bíblia faz de Deus. Né? Não é a Bíblia. Os homens que fizeram a Bíblia fazem de Deus, ou fazem de qualquer outra coisa. Né? Vocês imaginam Deus passeando pelo Éden, pelo paraíso, aí ele fala assim, Adão, onde é que você está? Né? Deus é onisciente e onipresente. Ou seja, ele está em todo lugar e sabe tudo. Só não sabia onde estava Adão. Teve que chamar, Adão, onde é que você está? E Adão, então, estou aqui. Né? Então, chegou lá, falou assim, poxa filha, como é que você foi aprontar uma dessa? Então, vou te condenar, você vai ser expulso do paraíso. Expulso do paraíso. E sendo expulso do paraíso, sabe o que vai acontecer? Você vai ganhar o seu pão de cada dia com o suor do seu rosto. O Adão falou, puxa vida, né? Estou enrolado. É por isso que o padeiro é a profissão mais antiga que tem no mundo. É a profissão mais antiga, porque ele vai ter que trabalhar para ganhar o pão. Mas para fazer o pão ele vai ter que plantar o trigo, vai dar um trabalho, não dá nada, mas ele foi condenado assim. Aí ele pegou, olhou para a serpente e falou assim, e você, por ter feito essa maldade que você fez, você vai andar o resto da eternidade rastejando pelo chão, comendo o pó do chão. Coitado da serpente, daquele dia em diante, passou a rastejar. Só não está na Bíblia explicado como é que ela andava antes. Se ela andava na pontinha do rabo. Né? Já imaginaram a cobra andando na pontinha do rabo, né? Ia ser muito engraçado, porque ela ia fazer até um espetáculo, né? Ela nem ia andar, ela ia desfilar, né? Como diz a musiquinha popular. Então aconteceu isso aí exatamente. Nós estamos brincando, mas a coisa é séria. Porque veja o seguinte, tudo que nessas coisas que estão na Bíblia, elas têm um sentido literário, que é preciso a gente saber e buscar esse sentido literário, para poder entender. E a doutrina espírita, felizmente, nos dá o entendimento da gente saber dessas coisas. Por que tem essa história do Adão e Eva? Por que isso aconteceu desse jeito, tal? Foi contada desse jeito? Porque aí
nós ficamos sabendo que os mundos todos são habitados. E os mundos todos são habitados, nós vamos mudando de mundo à medida que nós progredimos. A Terra atualmente está no mundo chamado de provas e expiações. É o nosso mundo, onde há dor, onde há desentendimento, o mal ainda supera o bem, mas há essa constante evolução, esse constante progresso no sentido de fazer com que a gente melhore a humanidade toda. Quando a gente melhora a humanidade toda, a gente automaticamente melhora o mundo inteiro junto conosco, porque fazemos parte de uma unidade só. Terra e humanidade, que está aqui, é a mesma. Somos uma unidade só. Nós progredimos juntos, a Terra e nós. Só que nesse progredir, alguns são mais esforçados do que outros, se destacam mais e progridem mais. Esses, quando progridem e chegam no máximo de evolução que a Terra permite, eles não podem permanecer aqui mais. Eles têm que ir para um mundo melhor do que a Terra. E vão para um mundo melhor do que a Terra. E aqueles que são renitentes no mal, aqueles que não querem progredir, que não aprendem as lições evangélicas, que não amam o seu semelhante, automaticamente são recalcados para um mundo mais primitivo, para um mundo inferior, onde lá ele não vai ter nada das coisas que nós temos aqui. Bom, não tem televisão, não tem geladeira, não tem nada dessas coisas. Mas eles vão se lembrar que eles habitavam um mundo que era maravilhoso. Eles habitavam um paraíso, aos quais eles não souberam dar o valor que merecia, que precisava. Então, vão criar lá também a ideia do paraíso perdido. E diz que Deus colocou o anjo Gabriel na porta do paraíso, armado de uma espada, para impedir que o Adão e Eva, ou os outros homens que viessem depois, viessem para o paraíso. Na verdade, o que haviam eram barreiras vibratórias que impedem exatamente que a gente, espírito, vá para um mundo, vá para o outro, conforme a gente queira. Por quê? Porque o nosso perispírito não está em equilíbrio com o mundo espiritual, com aqueles mundos para os quais a gente vai, seja ele aonde estiver, seja ele qual for. Então, é preciso que haja esse equilíbrio entre os padrões do nosso perispírito e aquele mundo lá. Então, esse anjo Gabriel, nada mais é do que são as barreiras vibratórias que separam os diversos órbitos, os diversos mundos. E a doutrina espírita explica para a gente direitinho isso aí. Mas o nosso coitado de Lúcifer, ele ficou ao longo de todo o tempo, ao longo de toda a eternidade, nessa situação de diabo, crucificado por todo mundo, xingado, amaldiçoado, todo mundo falando mal dele o tempo todo, né? Todo mundo falando mal dele. Esse para frente. Falhou? Ou é ao contrário? Só pode ser obra dele. Só pode ser obra dele. Por isso que você precisa sempre manter uma boa diplomacia, né? Fala bem, mas depois você faz uma brincadeira. Não é tão ruim assim. Aliás, fala que não é tão ruim assim. Eu vou mudando aí mesmo. Obrigado. Na setinha, ele não viu? Então, mas ele travou. Deixa eu fechar ele. Vamos ver se agora vai. Enquanto isso, continua o papo aqui. Vai funcionar? Tenta. Aí foi. É só, nada como deu o cara que tem livre trânsito dos dois lados. Tá aqui, tá bom. Mas então,
como eu estava dizendo, às vezes as pessoas falam a respeito do diabo, né? E fala assim, mas como é que isso do diabo? O dia comunicou-se lá no meu centro um espírito e era o diabo, né? Isso já aconteceu também nos trabalhos práticos que eu dirijo. Comunicou-se um cara lá, falou assim, eu sou o diabo, né? Obrigado. Uma assessoria aqui hoje. Ai, tá vendo? Eu nunca fui tão bem tratado assim. É que eles estão achando que eu e o Lucifer estamos assim, ó. Então, é melhor ser amigo do que inimigo. Mas então, esse espírito comunicou-se no trabalho prático nosso. Eu sou o diabo. E veio falando bravo, eu sou o diabo, tal, né? Eu falei assim, poxa vida, como, meu irmão, como é que tá? Tudo bem aí, né? Eu sou o diabo. Eu falei assim, eu sei que você já falou que é o diabo, agora vamos conversar um pouco, poxa. Vamos conversar um pouco. E começamos a conversar com ele e tal. A gente sabe, aí é que é importante que quem dirige um trabalho mediúnico precisa ter alguns requisitos, um dos quais é conhecimento doutrinário. Então, você sabe perfeitamente que o diabo não existe como alguém, como uma coisa personificada. Não existe. O que existe são espíritos ainda maldosos pela sua ignorância. Então, o que ele falou? Não, meu irmão, vamos conversar um bocadinho, né? E aí batemos um papo com ele e tal, e nesse papo vai e vem, ele acabou saindo de lá, agradecido, ficou, não, saiu amigo. Fiz amizade com o diabo fácil. Não é? Mas é isso aí. Porque quando ele se apresenta como diabo, ele fala assim, agora esse pessoal vai tremer todo, né? Vai ficar com medo do diabo danado. Quando ele viu que nós tratamos ele como fosse o João ou o Abreu, qualquer coisa assim, né? Ele viu que não colou, né? Não colou. E aí, então, ele parou de fazer aquela brincadeira de que era o diabo e passou a conversar normalmente e a gente pôde conduzir a conversação de forma que ele saiu de lá um espírito renovado, pensando em mudar alguma coisa, porque como o diabo não estava dando muito certo. Então é bom que a gente pense nisso, como é que essas coisas acontecem. Então vamos ver algumas palavras aí, eu preciso sair da frente aqui, né? Algumas palavras aí, que da onde se origina a palavra diabo, né? Diabo, ela vem de diabolos, que significa aquele que separa, e isso vem do hebraico, aquele que separa, ou seja, aquele que acusa dissensão, qualquer pessoa que seja que acusa, essas pessoas que criam intriga em todo lugar, né? Em muitos lugares, em quase todos os lugares, é sempre um que apronta, né? Que faz a dissensão, que faz a desarmonia, até no centro espírita. Acontece isso aí, né? Um que vem e às vezes perturba. E, então, o diabo quer dizer isso, aquele que separa, aquele que causa dissensão. O demônio vem do grego, daimonios, significa gênio vindo de Deus, divindade. Olha só, o diabo, gênio vindo de Deus. Mas é o que significa em grego diabo. A gente fica pensando com medo do diabo, né? Meu Deus do céu, né? Até com medo de pronunciar a palavra, quando na verdade nas suas origens não significa aquilo que nós falamos. Significa outra coisa, até muito boa, como o caso, né? Gênio vindo de Deus. Sócrates tinha o seu daimon. Daimon era o seu gênio, ou seja, o seu espírito protetor, que era em grego, que chamavam de daimon. Resultado, para nós, achamos que ele tinha o diabo. Não tinha nada. Ele tinha um gênio protetor, um espírito amigo que o protegia. Satanás vem do hebraico. Satã significa adversário, inimigo. Então veja como é diferente a característica do significado da palavra com o sentido que nós damos para a palavra diabo. Capeta. O capeta era uma representação que se fazia pelos artistas do diabo, em que ele era representado com uma capa curta. Isso era uma capeta quer dizer uma capa curta. Então, é por isso que era chamado de capeta. Só por isso.
Nossa, que medo do capeta, né? É um pobre diabo com a capa, não teve nem dinheiro para comprar uma capa grande, né? Comprou uma capinha pequena. Tinhoso. Tinhoso vem de tinha. Tinha é uma doença da pele que equivale a uma alergia muito forte, que incomoda, coça, ruim para chuchu. Então, como é uma coisa que perturba, que é ruim, quando eu me diz, é um tinhoso, quer dizer, é um cara que perturba, né? É o caso do diabo, que é o que falo para ele. Beuzebu. Beuzebu é uma divindade dos filisteus, chamado de Deus das moscas. Era o Deus das moscas entre os filisteus. Filisteus era um povo que era ali vizinho dos hebreus, os filisteus. Viviam brigando, os filisteus com os hebreus. Santo Agostinho, ele faz uma afirmação extremamente interessante. Ele afirma o seguinte, que o mal não existe como um ser personificado, mas que se entende como ausência do bem, assim como a escuridão é a ausência da luz. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Como a ausência da luz. É de baixo. É de baixo. Como é que eram os hebreus? Bom, quem leu a Bíblia sabe, os hebreus eram um povo que tinha vindo da Caldeia, né? Abraão era o patrono daquele povo e tal, e estabeleceu-se ali na Palestina, que era uma terra maravilhosa que Deus havia prometido para eles, aonde eles iam. É uma terra onde havia leite e mel, ou seja, coisas para eles maravilhosas, né? Que hoje a gente compra no supermercado, né? Vem em caixinha, né? Naquele tempo era dificílimo, né? E para ter um leite precisava ter uma vaca. Imagina que a gente, tudo nós com uma vaca em casa para ter leite, né? Então, como melhorou, né, a humanidade, o pessoal ainda fala aqui de primeiro que era bom. Era nada, era um sacrifício danado, agora é que é bom. E, então, mais ou menos, ficaram os hebreus 400 anos de escravidão no Egito. Mas o Egito, naquele tempo, era a cultura maior que tinha conhecida os egípcios. Era a maior cultura. E eles tinham algumas coisas interessantes. Era um povo que acreditava na vida após a morte, mas acreditava que precisava se preservar aquele lugar onde existia a alma no nosso corpo. O egípcio pensava que era o coração, que era onde ficava a alma nossa. Por ser no coração, eles preservavam, junto com a múmia, o coração. Já o cérebro, isso não serve para nada, eles achavam. Então, o cérebro era extirpado, era extinguido e jogado fora, pelas narinas, exatamente. Ele era aspirado, vamos dizer assim, pelas narinas, mas o coração era conservado. Depois, agora que a gente sabe que a coisa não é bem assim, não é? Mas eles pensavam dessa forma. A segunda grande mudança que nós vemos no povo hebreu, então, quando eles estiveram no Egito, o povo hebreu mudou muito os seus costumes. Deixou de ser um povo simplesmente pastoril e agrícola para se tornar um povo que tinha outras ambições, diplomaticamente, politicamente, como nação, estabeleceu coisas que regulam a sociedade. Isso eles aprenderam com os egípcios. Mas depois, Nabucodonosor invadiu Israel, invadiu a Palestina e destruiu o templo de Jerusalém. E levou o povo hebreu
para a Babilônia como escravo. Ficaram 70 anos como escravos lá na Babilônia. Babilônia, naquele tempo, era o centro da cultura de toda aquela região, de todo aquele mundo conhecido. Era um lugar onde havia a cultura, as artes, tudo que era bom estava na Babilônia. Então, os hebreus sofreram uma influência muito grande e muito forte por parte dos babilônios. Entre os babilônios, eles tinham 2 deuses que eram importantes. Era Arimã, que era o deus do mal, e Mazda, que era o deus do bem. Então, Mazda e Arimã representavam a personificação do bem e do mal. Foi aí que o judeu, que o hebreu, aprendeu que haviam 2 seres que personificavam o bem e o mal. Aí se teve a ideia do diabo, que foi criada quando eles foram escravos na Babilônia. Porque até aí a Bíblia não fala absolutamente do diabo. Não fala do diabo. O diabo é citado, e vamos ver daqui a pouco, em algum lugar, que 39 vezes no Novo Testamento e 26 no Velho Testamento. Só que a Bíblia foi escrita 1.200 anos antes de Cristo, quando então eles já tinham estado escravos lá na Babilônia e já tinham absorvido dos babilônios a ideia do diabo. Antes eles não têm a ideia do diabo. Tanto assim que nós vamos encontrar uma coisa muito interessante, que dita por um dos santos da Igreja Católica, dizendo que o mal, o diabo, o mal, não existe. O que existe é a ausência do bem. Veja que pensamento interessante. É a mesma coisa que a escuridão. A escuridão só existe porque não existe a luz. Quando você acende a luz, acaba a escuridão. Então, o mal só existe porque não existe o bem. Quando você faz o bem, o mal para de existir. Então, essa é uma ideia de um filósofo, de um teólogo católico que tem essa ideia. Ou seja, ele destrói completamente a ideia que se possa ter do diabo, ou até mesmo da ideia que muitos fazem de Deus. Já viram que coisa mais ridícula a ideia que as pessoas fazem de Deus? Como sendo um velho barbudo, que está lá para julgar a gente, uma coisa e outra. Quando a gente morre, a gente vai ser julgado por esse velho barbudo, com um aspecto humano. Tanto assim que as orações ainda falam das mãos de Deus, dos pés, aos pés do Senhor, aos pés de Deus. Então ainda se personifica muito a ideia de Deus, quando não dá nem para a gente saber o que é Deus, como é Deus, quem é Deus. Kardec teve essa preocupação. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, ele pergunta o que é Deus. Porque ele perguntasse quem é Deus, ele estaria perguntando que pessoa é essa que é Deus. Então ele não pergunta quem, ele pergunta o que é Deus. O que diferencia muito a ideia do Espiritismo a respeito de Deus das ideias das outras religiões a respeito de Deus. Então é aí que nasce, entre os babilônios, a ideia do diabo. O homem, na verdade, ele abdicou da virtude e do bem e da responsabilidade do mal. Isso aconteceu, então, como nós dissemos, até enquanto eles estiveram lá como escravos, lá na Babilônia. Depois é que eles vão ter outras ideias que vão surgir ao longo do tempo. Você sabe que Jesus um dia chamou Pedro de Satanás? Verdade. Quando isso aconteceu numa passagem evangélica interessante, em que Jesus está conversando com os apóstolos, né? E Jesus pergunta para os seus apóstolos: o que dizem aí as pessoas que eu sou?
Então, alguns aventaram algumas hipóteses, né? Bem, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é um outro profeta, né, que está aqui entre nós. A ideia da reencarnação existente entre os hebreus era comum. Senão eles não iam falar isso de Jesus, né? Como é que Jesus podia ser Elias ou podia ser Jeremias se ele não fosse reencarnado? Mas isso era uma questão que era pacífica na conversa com os hebreus. Só que essas coisas, quando são tratadas pelas pessoas que vivem trazendo a Bíblia embaixo do braço, eles pulam esse pedaço, sabe? Não discutem esse pedaço, não interessa discutir esse pedaço. Passam por cima, passam de lado, para não encarar nesses pedaços. Mas então Jesus está perguntando para eles. Então eles respondem isso. Dizem que você foi Jeremias, que foi Elias, que você foi um grande profeta, né? E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro se adianta e fala: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, o Messias prometido. Aí então Jesus fala: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem o sangue nem a carne que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Ou seja, neste momento, Pedro, você foi médium, em que você transmitiu uma mensagem para a gente de novidade, uma mensagem de afirmação. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ou seja, Pedro, naquele momento, falava a respeito de Jesus como sendo o Messias prometido realmente. Depois, mais tarde, Jesus começa a conversar com os seus discípulos e fala para eles que ele vai ter que ir a Jerusalém, aonde ele vai ser preso, que ele vai ser castigado, que ele vai ser crucificado. Aí Pedro adianta-se, chega para Jesus e fala o seguinte para ele assim: mestre, não permita que essas coisas aconteçam. Olha, o que Jesus fala para ele? Afasta-te de mim, Satanás, porque só fazes as coisas dos homens, as do céu, as de Deus você não faz. Então, chama Pedro de Satanás. Logo, um pouco antes, ele fala que ele vai criar a sua igreja sobre a pedra. Mas não é sobre a pedra, Pedro, a pessoa de Pedro. É sobre a mediunidade que Pedro representava, que ele ia criar a nova igreja dele. Só que aproveitaram o texto e disseram, então, que Pedro, e como ele falou que eu vou te dar as chaves do céu, porque tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. O que Jesus quis dizer com isso? Que nós todos aqui na nossa vida, quando nós nos reconciliamos com o nosso inimigo, nós estamos desatando aqui na terra problemas que nós temos mal resolvidos, que precisamos resolver. E então, nós estamos desatando na terra aquilo que estava ligado anteriormente em encarnações passadas. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. Ou seja, se nós assumimos compromissos, fizemos coisas erradas, fizemos novos erros, novos crimes, estaremos também fazendo ligações para encarnações futuras, para próximas encarnações. Vejam que interessante, que é preciso a chave da doutrina espírita para a gente entender essas coisas. Senão nós pegamos, como diz o ditado antigo, a gente vê a nuvem por Juno. Ou seja, Juno é uma deusa grega, né? Então você vê a nuvem e pensa que é Juno, mas não é Juno, é a nuvem. Porque a gente não tem o esclarecimento que a doutrina traz para nós podermos entender isso. Onde é que o diabo se encaixa na doutrina espírita? Se encaixa exatamente naquilo que nós entendemos por nós mesmos. Ou seja, quando nós temos o mal dentro de nós, ele representa o diabo para nós. Porque ele é o mal. Mas o mal que existe em nós, aquele que nós temos que extirpar de nós, que nós temos que combater, para transformar esse mal em bem. Porque quando o bem se instala, o mal desaparece. Então o diabo como personagem não é personificado absolutamente. O mal é um estado, uma situação em que nós ainda praticamos e somos vítimas da maldade.
somos vítimas do mal. Quando nós combatemos, é isso que nós temos que fazer no dia a dia, em todos os momentos. Ou seja, quando nós assumimos uma atitude inconveniente com o nosso semelhante, com o nosso irmão, seja com quem for, o que é que a gente faz? A gente deve ir recompor com ele, desculpar-se com ele, fazer amizade com ele, para resolver o nosso problema já aqui na terra. Eu tenho um fato na minha vida extremamente interessante, que eu gostaria de contar rápido. Eu não sei nem que horas são. E já estamos atrasados. Então, o que aconteceu certo dia? Eu fui ao Banco do Brasil, numa agência que tem lá que tinha na Vila Prata, fechou agora. Mas, então, eu estava precisando pagar um compromisso e estava chovendo demais, uma chuva daquelas brava mesmo, né? Eu parei meu carro tal, e fiquei esperando ver se a chuva parava um bocadinho para poder ir até o banco, e o banco fechava às 4 horas, ainda fecha às 4. Quando chegou perto das 4 horas, eu vi que a chuva não parava, eu resolvi enfrentar a chuva. Saí do carro, peguei e fui lá. A hora que eu ia entrar no banco, o guarda pegou, estava fechando a porta. Aí eu não tive dúvida. Botei o pé na frente da porta e falei assim, eu preciso pagar o negócio. Ah, mas já está fechando. Ele falou, está fechando. Eu falei, não está fechando, falta 3 minutos ainda. Aí, não sei o que lá, o relógio está errado. Não sei o que lá. Aí ficou aquela discussão, né? Fecha, eu empurrava a porta para dentro, ele empurrava para fora. Então foi aquele barraco, né? Aquele barraco. Mas aí começou, né? Fecha, não fecha, abre, não abre. E o gerente lá de dentro viu aquele alvoroço, foi lá saber o que estava acontecendo. Como a gente é cliente antigo do banco, e ele então veio conversar, o que está acontecendo? Eu falei, não, preciso pagar esse negócio aqui, hoje tem falta. E não era 4 horas ainda, o homem queria fechar a porta. Ele falou assim, vamos lá dentro conversar um pouquinho e tal. Na verdade, ele foi lá para dentro, ele recebeu o que tinha que receber, eu paguei o que tinha que pagar, e ele me agradeci e saí. Só que quando eu saí, né, eu ergui o nariz, né? Comecei a sair pisando no calcanhar duro, né? Passei na frente do guarda, né? Olhei para ele assim com aquela minha superioridade, né? E saí sem dar a mínima satisfação para o guarda. Só que quando eu peguei meu carro para ir para casa, eu me senti tão mal. Aquela atitude que eu tinha tido, aquilo lá me fez tão mal, que eu cheguei em casa, minha esposa olhou para mim e falou assim, o que aconteceu, né? Ela era sábia. Ela sabia das coisas, né? Ela falou assim, não, sabe, não aconteceu nada, não. Não, alguma coisa aconteceu. Estou vendo em você que aconteceu, né? Aí eu expliquei para ela, tal, briguei com o guarda lá no banco lá, e acabei falando para ele umas coisas, e estou me sentindo muito mal com isso. Ela falou, mas é tão fácil, não sofra por isso. Amanhã você pega o carro, vai no banco, pede desculpa para o homem, pronto, resolveu o problema. Eu falei, não é que ela tem razão? É isso mesmo, vou fazer isso, né? No dia seguinte, peguei meu carro e tal, passei na frente do banco e nem olhei se tinha lugar para estacionar, né? Porque o orgulho falou mais alto. Eu passei, não vi lugar nenhum para estacionar. Devia ter um monte, mas nem olhei. Passei. Aí cheguei em casa outra vez, ela falou para mim assim, você não foi no banco. Eu falei, eu não tenho um dia para estacionar, eu estava com pressa. Ela falou, agora você fica sofrendo, né? E eu falei, não é que ela tem razão, né? Bom, mas amanhã eu vou de qualquer jeito, eu vou no banco. Peguei e resolvi. No dia seguinte, realmente eu fui, parei o carro, falei, hoje eu vou. Cheguei lá, conversei com o guarda, falei assim, olha, eu vim aqui me desculpar com você. Outro dia nós tivemos aí um entreveiro aí, eu acho que eu não te tratei bem, eu fui mal criado com você, queria que você me desculpasse. Aí ele virou para mim e falou assim, ainda bem que o senhor viu que estava errado, né? Eu falei, meu Deus do céu, né? Mas aí eu falei assim, tenho que vencer isso, né? Tenho que vencer essa parada. Eu engoli seco e falei assim, não, de fato o senhor tem razão, eu estava errado mesmo. Consegui fazer isso aí. Eu estava errado mesmo. Aí ele falou para mim assim, não liga para isso não. Às vezes eu faço cada besteira, às vezes eu falo cada bobagem que não devia falar também. A gente faz isso mesmo, liga para isso não tem problema nenhum. Não vai ficar preocupado com isso.
Então, nós agradecíamos a ele e tal, saímos e tal. Toda vez que eu entrava no banco, ele era o primeiro a me falar, oh, tudo bem, como é que está o senhor? Acenava com a mão, eu entrava contente e ele ficava feliz também, porque sabia, ficava sorrindo para mim. Um dia eu cheguei no banco, ele não estava no banco, sumiu do banco, acho que ele saiu do banco. Passado muito tempo, eu fui abastecer meu carro num posto de gasolina, onde havia lá em São Carlos uma cooperativa de laticínios, e aí eu vi lá numa porta lá, ele lá parado na porta, ele era vigilante lá nessa cooperativa de laticínio, tinha mudado de serviço. Aí eu falei assim, puxa vida, ó o fulano lá, né? Aí quando ele me viu, ele saiu de lá e veio até mim, me abraçou, puxa, faz tempo que eu não vejo o senhor está bem, uma coisa e outra e tal. Eu abracei ele e tal, foi assim. Aí quando eu ia para casa, eu falei assim, meu Deus do céu, se eu tivesse ficado no meu orgulho e não tivesse pedido desculpa para ele, esse homem, cada vez que ele me visse, ele ia falar, esse cara sem vergonha, malandro, né? Cara mal criado, orgulhoso, né? E está vibrando contra mim. Agora ele vibra a meu favor, ele está olhando para mim, está gostando de me ver. Então, assim, puxa, mas não me custou nada fazer aquilo, só tive que baixar um pouco o meu orgulho, só isso. Aí então é que eu vi, puxa, minha esposa era sábia. Ela sabia o que falava, né? Então vocês veem que coisas pequenas que a gente pode fazer, de pedir desculpa para outra pessoa, de falar, olha, eu estava num mau momento, não leve em consideração aquilo que eu falei, puxa, tenha paciência comigo, hoje eu não estou bem. Coisas pequenas, bom dia, como você está? Levantar-se de manhã, olhar para a esposa, que a gente vê a esposa, puxa vida, mas como você está bonita hoje, né? Como você está, que coisa bacana, poder acordar e olhar para você e ver você assim, tão feliz, tão bonito. Isso me faz feliz também. E ela olha para a gente e fala assim, você não sabe como eu agradeço a Deus quando os nossos olhares se cruzaram e nós estabelecemos uma vida em comum para o resto da vida. Então, coisas pequenas, que não custa nada para a gente ser gentil, ser amigo, ser educado, né? E a gente, às vezes, não faz. Não faz por bobagem, por não querer, por passar por cima de alguns detalhes tão simples na vida. E é assim que a gente progride, é assim que a gente aprende a amar, é assim que a gente vai progredindo, é assim que nós vamos afastando o diabo que porventura está dentro de nós, vamos expulsando ele dentro de nós, e dentro de nós Deus cresce cada vez mais. Com simples atitudes nossas, assim, sem muito trabalho, sem muito sacrifício, mas a gente precisa fazer isso. Precisa ter a nobreza desse caso, a gente deixou alguém em casa. E Jesus já falava isso lá no Evangelho, quando ele disse, quando fores fazer uma oferta ao Senhor, lembra-te se não deixaste algum irmão magoado com você. Se isso aconteceu, deixa a tua oferta sobre o altar. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Depois você vem fazer a tua oferta ao Senhor. Olha que coisa interessante. O que Jesus quis falar? Não adianta nada você vir rezar, vir dizer, meu Deus, se o teu coração está cheio de ódio, está cheio de malquerença, está cheio de mágoa, não é? O que adianta você vir no Centro Espírita aqui participar da sessão, do trabalho de paz, se você deixou a sua mulher em casa magoada com você, porque você foi grosseiro, ou se ela não falou uma palavra bem colocada? Não é tão fácil a gente fazer isso, basta que a gente tenha essa vontade e esse espírito de vigilância para nós irmos mudando e melhorando cada vez mais. Vou voltar. Falamos tanto, eu vou voltar. Esse aqui de cima, esse do meio, ok. Falamos tanto do diabo, né? Falamos tanto das coisas aqui que é bom a gente dar uma respirada, né? Então vamos dar uma respiradinha. A gente pode até cantar, se vocês quiserem cantar junto com a gente, vamos cantar. E deu som. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração, me derramar aos teus pés.
Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou, e te render glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei. A ti eu canto glória e aleluia. 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 Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda a minha alma deseja a ti, e junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia, 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 aleluia. Essa mensagem da doutrina para todos nós. Nascer, viver, morrer, renascer e progredir sempre. Tal é a lei. É simples. Basta a gente viver e gostar de viver. Obrigado, minha gente. Tudo de bom. Bom dia a todos. Nós agradecemos ao nosso